Graça e paz. Bom dia, amados. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nos concede pela sua graça e a sua misericórdia o privilégio de compartilhar a sua palavra com os irmãos que estão aqui presentes, também com os irmãos que nos assistem pela internet. Vamos orar? Paizinho amado, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Queremos confessar que a única razão de estarmos aqui hoje, Senhor, é a tua pessoa. Queremos confessar que a nossa dignidade, a nossa justiça, Senhor, é o teu Filho amado, Pai. E é somente por Ele, por causa dele, da sua obra redentora, do seu sangue que foi vertido na cruz, Senhor, que nós podemos invocar o teu santo nome, ó Pai. Que nós podemos te chamar de Pai. E nós queremos te agradecer e pedir, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, pelo teu Espírito, revela-te nesta manhã a nós, por tua graça. Pedimos que pela tua presença, Senhor, seja dissipado todas as trevas, Senhor. Que o Senhor repreenda o mal, o maligno, toda a obra, Senhor, das trevas, seja por ti mesmo repreendido, Senhor. Que haja salvação nesta manhã, que haja edificação da igreja nesta manhã, pela tua graça e pelo poder do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, amados, vamos abrir nossos boletins. O tema que nós queremos trabalhar nesta manhã é a maldição do Evangelho genérico. Tem um livro chamado A Maldição do Cristo Genérico. Hoje nós vamos falar da maldição do Evangelho genérico. E o texto base é o texto de Gálatas 2, o verso 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. No escrito de Paulo aos Gálatas, trava-se ali um embate muito forte. E nós percebemos também este enfoque em outras cartas escritas por Paulo. Na realidade, o que parece, o que deixa transparecer nas suas cartas, é que este é um ponto de honra para Paulo. É um ponto fundamental para Paulo. Cristo veio inaugurar uma boa nova, uma nova aliança. Veio trazer aquilo que realmente é uma boa notícia e que é algo novo. E não pode, então, haver uma mistura entre algo que é extremamente novo e que é capaz de libertar verdadeiramente o homem e de trazer vida ao homem, que é o Evangelho manifestado e encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Nada pode ser adicionado, nada pode ser misturado, nada pode ser acrescentado à obra redentora de Cristo. E Cristo e sua obra são suficientes para todo aquele que crê, para a sua libertação, para a sua santificação e para a sua justificação. Então Paulo, diante de algo que está acontecendo, onde aqueles irmãos que haviam crido no Evangelho, na região da Gália, estavam sendo então importunados por alguns falsos irmãos, que ele chama, que com uma tendência religiosa muito forte, apegado à lei, apegado às regras, queria então adicionar ao Evangelho alguns princípios da lei, alguns rituais da lei, para que
o evangelho pudesse funcionar na vida daquelas pessoas. Não era suficiente o evangelho, não era suficiente a obra de Cristo. Cristo não era suficiente. Havia a necessidade de que se acrescentar à obra de Cristo algumas observâncias da lei. E Paulo então começa e escreve a carta aos Gálatas de maneira enfática e de maneira forte, incisiva, combatendo esse tipo de pensamento que nos é lógico, que é fácil para o nosso entendimento, muitas vezes, porque a mente humana e os valores humanos baseados no mérito têm facilidade, têm paixão pela segurança das regras e têm dificuldade em viver pela liberdade da vida. Porque as regras, quando são cumpridas, nos dão condição de requerer para nós um mérito. E de termos então em nossas mãos uma moeda com a qual nós podemos barganhar com Deus ou nos distinguir dos demais. Então Paulo, dentro deste contexto, é enfático e começa a escrever a carta aos Gálatas. Mas ele é enfático quando diz que se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo então morreu em vão. Então eu gostaria de convidar os irmãos a lerem o boletim a partir de agora. Quando olhamos para o texto de Paulo na sua carta aos Gálatas, podemos identificar duas realidades completamente distintas, coexistindo numa situação onde uma persegue e a outra é perseguida. Vamos ler juntos Gálatas 4:29? Mas, como então o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Esta perseguição se dá justamente pelo fato daqueles que são contados como filhos da escrava não admitirem a liberdade dos filhos de Deus em Cristo Jesus. E também não conseguem usufruir da liberdade dos filhos de Deus justamente por não admitirem que são escravos. A graça e o evangelho trazido em Jesus Cristo, que é para os falidos, que é para aqueles que não são capazes em si mesmos, que é para aqueles que foram despertados para uma verdade, que são pecadores e que não têm nenhum mérito em si mesmo, e nenhuma qualidade em si mesmo que possa despertar em Deus o seu favor, mas que foram alcançados pela graça de Deus e pelo favor de Deus. Este evangelho da graça, ele ofende demais aqueles que trazem ou que têm de si mesmo uma reputação elevada. Então fica difícil para essas pessoas que confiam no seu desempenho, que confiam nas suas qualidades, aceitarem o evangelho como ele é. Aceitarem o evangelho gracioso, demonstrado em Cristo Jesus, trazido em Cristo Jesus e pregado por Cristo Jesus. Então, diante dessa situação, eles não conseguem render-se e admitir a sua total necessidade e escravidão de si mesmo. Então, perseguem e persistem nesta situação de querer adaptar um evangelho a esta sua natureza caída, adaptar um evangelho que possa contemplar também os seus méritos, adaptar um evangelho que possa então os distinguir dos demais. Mas nós precisamos ser convencidos do nosso pecado pelo Espírito, para que possamos correr para Deus e clamar a Deus: tenha misericórdia de nós. São escravos da glória humana, da opinião alheia, do ego, do pecado, do sucesso pessoal. E por não se entenderem assim, escravos, não conseguem se arrepender e clamar a Deus misericórdia para que possam ser libertos. Não admitem que precisam morrer e nascer de novo, pois como Nicodemos, são pessoas que possuem pedigree e um conceito elevadíssimo de si mesmo. São apegadas ao seu padrão moral e extremamente meritosas.
podem até admitir que são pecadores, pois isso faz parte do clichê religioso, mas não pecadores como os demais, como diz Lucas 18:11. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. São pecadores, mas como fazem muitas obras externas de justiça humana, criam um mecanismo de compensação baseado na justiça própria, que para Deus não passa de trapo de imundícia, como está escrito. Mas todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64:6. Esta é a realidade do ser humano. Esta é a realidade do homem que um dia quis ser independente de Deus. É uma realidade de iniquidade. Irmãos amados, eu olho para mim e eu clamo a Deus misericórdia, porque não sou digno de estar aqui, não sou digno de nada, porque conheço a mim mesmo e sou conhecido de Deus, e clamo a Deus pela misericórdia dEle, porque contemplo a minha malignidade, a minha maldade e o meu pecado, e só tem um lugar para que eu possa correr, que é a graça e a misericórdia de Deus revelada em Cristo Jesus. Se existe outro lugar para você, não existe outro lugar para mim. Porque a única coisa que eu tenho para oferecer a Deus são os meus pecados realmente. E clamo a Deus misericórdia, e me constranjo com este amor manifestado em Cristo, pela obra redentora de Cristo. Me sinto constrangido, me sinto envergonhado diante dela, mas eu não tenho o que fazer se não me curvar e receber a graça de Deus, porque eu não tenho para onde ir. Ou a graça de Deus é tudo na minha vida, ou o Evangelho de Deus é tudo para mim, ou a Cristo e sua obra é tudo em mim, ou eu não tenho para onde correr. Com certeza não estaria aqui, com certeza não estaria aqui brincando de crente, porque Deus tem revelado no meu coração a minha malignidade, a minha maldade, o meu pecado, de maneira que a sua graça, o seu amor e a obra de Cristo têm se demonstrado extremamente grande, e a única coisa que eu posso fazer é me curvar e receber esta graça e dizer: Deus, eu não sei o que dizer, tem misericórdia de mim, muito obrigado porque a tua graça me alcançou. Agora existe por aí um outro evangelho. Existe um evangelho que é uma terceira via, onde eu começo então a me achar que eu não sou tão pecador assim, que eu tenho alguns méritos, algumas qualidades, algumas capacidades indispensáveis ao reino de Deus, e sou capaz de contribuir com Deus. Meus amados, a única vida que vale a pena viver é a vida da comunhão com o Cristo ressurreto. Quando olhamos para o profeta João, o apóstolo João, escrevendo sua carta, o que ele nos estimula é a confessarmos o nosso pecado, para andarmos na luz, para que possamos ser tratados, e a depender única e exclusivamente de Cristo para as nossas vidas. Onde é que eu estou mesmo? Para as pessoas que tiveram a revelação dada pelo Espírito, de que são, como a descrição feita pelo profeta Isaías, não existe outro lugar no universo que elas desejam estar, a não ser a graça de Deus manifestada em Cristo. Não existe outro caminho a não ser Cristo, não existe outro motivo pelo qual eles possam ser aceitos por Deus, senão o sangue do Cordeiro Santo que foi vertido na cruz, que os purifica de todo pecado. Se tem alguma outra maneira aí, Cristo morreu em vão, é o que o texto está falando. Se existe outra maneira de nós sermos justificados diante de Deus, então Cristo morreu em vão.
Os que se veem de outra maneira nunca chegam ao arrependimento para serem libertos por Cristo, a ponto de clamarem por sua graça e misericórdia. Aliás, a graça é muito mal compreendida por eles, visto que suas qualidades os impedem de aceitá-la de maneira plena. A graça é para estes um opcional, como um carro que você escolhe com ar ou sem ar-condicionado. Ou seja, é algo que você pode usar para lhe dar algum conforto, mas na falta deste opcional, dá para viver muito bem sem. Além do que, a graça não teria grande valor se não fossem suas qualidades e habilidades pessoais, sem as quais o reino de Deus estaria em grandes apuros. Ou a graça é tudo, ou a graça é nada. Ou Jesus Cristo é o nosso tudo, ou Jesus Cristo não é nada para nós. Ou nós nos sustentamos e nos fiamos simplesmente no poder de Jesus Cristo, na sua obra e na sua ressurreição, ministrada em nosso favor, na vida de Cristo que habita em nós, ou então nós vamos fazer qualquer outra coisa. Não existe uma outra possibilidade para o gênero humano caído, a não ser o Evangelho que traz vida nova. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe, gente amada. Não existe. Mas com o passar do tempo, a gente parece ir nos esquecendo desta realidade. E começamos a nos habituar com este fermento dos fariseus que vai entrando devagarinho e se deixarmos leveda toda a massa. Começamos a nos acostumar e a nos colocar como modelos. Olha, não sou como os demais homens. Começamos a, quando somos usados por Deus para a conversão de um, para a conversão de outro, para um ministério aqui, um ministério ali, começamos a nos distinguir e achar que somos alguma coisa. Querido, se Deus está usando a sua vida, se Deus está usando a sua vida para abençoar outras vidas, saiba disto, é a graça, é a misericórdia, é a vida dele que se manifesta em você, porque se a sua vida se manifestar, o que ela produz é morte, o que ela produz é um estado de soberba, incrível, ela vai te deixar inchado. Por isso que a palavra de Deus nos alerta e nos ensina que quando nós fizermos tudo o que nos foi mandado, que devemos ter uma consideração acerca de nós. Devemos nos considerar como inúteis. Só que isso ofende o nosso mérito, ofende as minhas qualidades. Onde já se viu. Mas irmão, Jesus Cristo veio para os falidos, Jesus Cristo veio para os doentes. Jesus Cristo veio para aqueles que não têm reputação, para os marginalizados da sociedade, para os desprezados pela religião. Se você quer ter um bom conceito diante da sociedade, diante da religião, diante de quem quer que seja, pelos seus méritos, saiba de uma coisa, Cristo não é para você. Mas se você tiver a revelação dada pelo Espírito de que você é um pecador, que carece da graça e da misericórdia de Deus, receba a graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. Quem tem sede, vem a mim e beba. Com relação à misericórdia, são como aquele homem descrito em Mateus capítulo 18, gostam dela para si, mas são resistentes em usá-la para o próximo. É o que nós vemos em Mateus 18, 27 e 28. Vamos ler juntos? E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Essas pessoas, elas gostam da misericórdia, mas só para si. Serve para quando elas errarem. Ah, Deus tem misericórdia. Mas quando elas olham para o irmão do lado e colocam o seu olhar julgador e a sua lente de aumento, a misericórdia é deixada de lado. Não tem um olhar de misericórdia. Tem um olhar de acusação. Um olhar superior. Eu ouvi uma expressão essa semana, são professores de Deus. A misericórdia, então, serve para mim, mas para o outro não. Irmãos amados, precisamos rever a nossa experiência com o Senhor.
A misericórdia é um fruto do Espírito. A misericórdia faz parte da vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Praticam a leitura das Escrituras, fazem orações, jejuns, assim como o fariseu no templo, descrito também em Lucas 18, mas não conseguem admitir a verdade a respeito de si mesmos, e nem crer na suficiência de Cristo. São aqueles que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, portanto não podem ser libertos. Cristo é uma figura importante, Cristo é legal, Cristo é bom, mas Cristo não é suficiente. É uma pergunta que eu lhe faço, irmão: Cristo é suficiente para a sua vida? É suficiente para a sua vida, igreja? Ou você precisa de mais algo que está fora do Senhor Jesus Cristo? Ou você precisa de algo que esteja além de Cristo? Cristo, ou Ele é suficiente, ou eu e você permanecemos nos nossos pecados e na morte. Ou Cristo venceu o pecado, venceu a morte e partilhou da sua vitória conosco, ou nós estamos enganados, estamos interpretando um papel que não vai nos levar a lugar nenhum. Ou Cristo é tudo para nós, ou Ele não é nada. A suficiência de Cristo é tremendamente questionada por este evangelho híbrido, este evangelho que mistura duas realidades. Sabemos que nada é tão difícil para a mente humana compreender quanto o conceito de graça. Vivemos numa sociedade sem graça, onde a coisa mais digna e valorosa que existe é o mérito. As pessoas podem até concordar em receber algo que não lhes custou nada, como meio de obter vantagem ou ser suprida em uma necessidade. Porém, isto jamais terá o mesmo valor de algo que ela tenha conquistado pelo meio do seu esforço, seus esforços e méritos. É este o motivo pelo qual a graça é tão atacada. Ela ofende o mérito e nos coloca numa situação de falência total e dependência de Deus. E isto, para o ser humano caído, com seu ego estratosférico, com seu desejo de ser maior do que os demais, ser melhor do que todos e de ser tido como extremamente distinto e capaz, é indesejável. Pois implica em admitir sua total falência e fraqueza diante de si e diante de Deus. Este outro evangelho, ele traz essa perspectiva. A perspectiva meritosa. E faz sentido diante de um mundo que valoriza essas coisas. Por isso ela é tão assimilada com facilidade. Por isso que Paulo se demonstra pasmo, se demonstra admirado. A tamanha facilidade com que aqueles irmãos estavam passando daquele que os havia chamado na graça em Cristo Jesus para um outro evangelho. Este evangelho que faz sentido à razão humana. Eu quero dizer para vocês, o evangelho é loucura. A palavra de Deus, a palavra da cruz é loucura. Nós não sabemos lidar com os paradoxos da palavra de Deus, onde a vida nasce da morte, onde a força brota da fraqueza. Nós não sabemos, nós temos um pensamento linear demais. É um pensamentinho, sabe? 2 mais 2 é igual a 4. E isso nos atrapalha. E quando alguém chega com este outro evangelho, que faz sentido à mente humana, que valoriza os méritos humanos, a pessoa assimila aquilo rapidinho, ela fala: rapaz, é verdade isso aí. Mas Paulo está extasiado e fala: eu estou admirado. Além do que, este estado em que se encontra, no caso, essas pessoas que não conseguem ter a revelação de si mesmas, e a revelação de Cristo, e aceitar a graça e a suficiência de Jesus Cristo, elas se encontram numa condição de pecado. E este estado em que se encontra, o faz querer ser como Deus, porém maior, melhor e mais distinto e capaz do que Ele. Como Deus sereis, Gênesis 3:5. Quando falamos da sociedade humana caída, e da maneira do ser humano, de ser do mundo, o mundo, não vê nada de mal nisso.
para o mundo é isso aí mesmo, você tem que ser o número 1, você tem que ser o melhor, você tem que buscar os seus méritos, você tem que conquistar as coisas através da sua capacidade, das suas habilidades, das suas destrezas. O mundo não vê nada de mal nisso. Pois este mundo funciona assim. Nela você tem que ser o melhor, o mais capaz, o número 1 em tudo que faz. O problema se dá quando este conceito vem fazer parte das ações e relações da igreja, pois o mundo como sistema e o reino de Deus são duas coisas antagônicas. Tudo bem, o mundo quer pensar assim, existe uma religião no mundo também, que pensa assim, mas quando nós falamos de igreja, reino de Deus, igreja como, não como instituição, mas uma igreja como vida, como corpo de Cristo, como um organismo. Aí quando isso começa a chegar e a beirar a gente tem que abrir do olho, porque são duas coisas que não se coadunam. Por serem duas realidades contrárias, deu-se o fato de terem crucificado a Cristo. Pois ele, ao viver a realidade do reino de Deus, de misericórdia e graça, expunha essa estrutura maligna do mundo. Sendo assim, fica incompatível aos discípulos de Cristo viver a realidade do reino de Deus hoje, baseado na graça e na misericórdia, sem ser odiado pelo mundo. Por isso, as Escrituras nos dizem, em João, capítulo 15, do 18 ao 19, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Nisso reside a perseguição. Nisso reside este entrave. Qualquer um que queira anunciar a suficiência de Cristo e a salvação pela graça de Deus, e pela graça somente, será perseguido por esse sistema religioso mundano, que ama o mérito, que ama ser reconhecido, que gosta do esforço humano, e que encontra guarida nesse pensamento e na filosofia do mundo. Será perseguido. Vão falar, não é assim não. Você é salvo pela graça, mas não é bem por aí. Você precisa, aí começa aquela lista gigante das coisas que você precisa e das coisas que você não deve fazer. Você tem que fazer. Tá bom, você foi salvo pela graça, tá bom, Cristo, tá bom, tudo bem. Mas agora você precisa. Aí a circuncisão toma outras formas. Rompimento de relações fraternas, por exemplo. Lugares passam a ser, então, proibidos para você. Proibidos. Não estou dizendo aqui, aqueles que dependem e caminham com o Senhor, e que buscam do Senhor a sua vontade, e que esperam do Senhor o governo das suas vidas, e que por isso sabem os lugares em que deve estar ou não deve estar. Mas proíbem. Isto pode, isto não pode. Paulo já nos alertou isso lá em Colossenses capítulo 2. É só vocês lerem lá. Se você morreu com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, diz a palavra, por que vos sujeitais ainda a tantas ordenanças como se você vivesses no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão destinadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseados em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, uma aparência de sabedoria, em culto voluntário, severidade para com o corpo, rigor ascético, né? Mas não tem poder nenhum contra a satisfação da carne, não tem poder nenhum contra o desejo da carne. Você impede o cidadão de fazer, mas a carne dele está lá. Você coloca a cerca para ele, mas ele pula essa cerca, ainda que ele esteja do lado de cada cerca. Porque não conseguimos confiar na graça e na misericórdia de Deus. Não conseguimos entender esta loucura de que quando eu sou liberto do pecado,
eu me torno escravo da justiça. Então precisamos proteger a graça de Deus. Precisamos então dizer, não, a graça até aqui vai, mas dali para lá é melhor a gente pôr uma cerquinha aqui. Mas não é assim que as Escrituras nos ensinam. Como pode então essas duas realidades tão distintas coexistirem dentro de uma só estrutura? Poderíamos evocar muitas razões externas para explicar este fenômeno, como por exemplo o fato da Igreja de Cristo ser um organismo inclusivo, aberto a todos. Mas a realidade que proporciona isso acontecer é interna. O mundo não é mau em si mesmo. Gênesis 1:31 diz: viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom. O problema, meus amados, é o pecado que entrou no homem, e por intermédio do homem entrou no mundo. Essa estrutura pecadora interna, que nos leva a querer ser como Deus, e nos ofender com sua graça, a não reconhecer que somos criaturas dependentes e carentes da graça e misericórdia divina, que nos leva a competir entre nós para saber quem será o maior, e somos então confrontados pelo reino de Deus que foi chego a nós na pessoa de Cristo Jesus, aquele que tem todo o poder e glória, mas que se esvazia para ser servo de todos e nos ensina: o maior dentre vós será vosso servo. Mateus 23:11. Este é o nosso problema, o nosso pecado, o desejo de querer ser grande. Paulo, no começo de sua carta, demonstra toda a sua perplexidade. Gálatas 1:6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Surge então, diante desta afirmação de Paulo, a maneira pela qual torna-se possível a prática da coexistência entre essas duas realidades acima citadas, ainda que em eterna oposição, ou seja, a criação de outro evangelho. Um evangelho híbrido, que mistura velha aliança e nova aliança, onde Cristo e sua obra são insuficientes, onde a cruz é um escândalo e a graça é apenas uma palavra. Irmãos amados, na história da igreja, este é o confronto daqueles que querem tomar para si a prerrogativa daqueles que foram libertos em Cristo, mas que amam a escravidão da lei. Ou nós confiamos em Cristo, ou nós vamos viver uma vida de engano, enfado, canseira, jugo, de prisão e de hipocrisia. Como diz, se eu não me engano foi Pedro no concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos: nem nós, nem nossos pais conseguimos cumprir a lei. Vamos impor então sobre estes este jugo? Surge por meio dos... Como surge esse evangelho? Esse evangelho ele surge por meio dos halterofilistas da fé, daqueles que se julgam supercrentes, os quais não são como o apóstolo Paulo, que foi ensinado por Deus a se gloriar na sua fraqueza, para que nele habitasse o poder de Deus. 2 Coríntios. Para esses amantes da religião, o mais importante é a doutrina, mas para o evangelho trazido por Cristo, o mais importante é a vida e as pessoas. É o que nós vemos lá em Marcos 2:27. Quando aqueles discípulos de Jesus, com fome, vão e quebram as espigas, as descascam e começam a comê-las. E aqueles que são amantes da religião, que têm apego à doutrina, condenam aquela atitude por ser aquele dia o sábado. Como que essas pessoas estão aí realizando esse esforço, colhendo as espigas, descascando elas e comendo-as, se hoje é sábado? E Jesus fala o seguinte para esses camaradas: fala, amigão, você precisa saber de duas coisas. A primeira coisa que você precisa saber é que esta doutrina do sábado, ela existe por causa desse camarada aqui.
E não esse camarada aqui existe por causa dessa doutrina do sábado. O sábado existe por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E você quer saber de uma segunda coisa? Até do sábado eu sou Senhor. Para os defensores da religião, a existência é gasta a partir do que é certo e errado. Vivem ainda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é uma característica. Vivem a partir do certo e errado. Sabe que árvore é esta? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não nos chamou a comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do certo e do errado. Ele nos chamou a partilhar da sua vida. O desafio aqui para a igreja, meus amados, é andar com o Senhor. Anda na minha presença, eu te farei perfeito, diz a sua palavra. Não é querer cumprir regras sem o seu relacionamento com Deus, sem a vida de Cristo. Se você não é um regenerado, se você não é um nascido de novo, o que você está fazendo, seja ela boa ou ruim, não te levará para lugar nenhum. É por isso que em Gálatas está escrito que nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor para Deus é a fé que opera pelo amor. Então, se as obras da sua vida, da sua existência, não são produzidas pela fé em Cristo Jesus, pela vida de Cristo que você ganhou, pela graça de Deus, e pelo amor que você tem a este Deus gracioso, então não vale a pena nada. Nada disso serve para Deus. Se você quer obedecer a Deus por medo, por medo do inferno, Jesus Cristo é a sua justiça, meu amado. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Se você está em medo, veja onde você está, meu amado. Para esses amantes da religião, o mais importante é Abraão. Vou pular. Para os defensores da religião, a existência é gasta a partir do certo e do errado, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas para os que foram libertos em Cristo, para aqueles que morreram em Cristo, a única vida que importa é aquela que brota da comunhão com o Cristo ressurreto. Louvado seja Deus, gente. Louvado seja Deus. Este outro evangelho surge com a desculpa de que aqueles que foram libertos em Cristo não saberão viver em liberdade. Por isso, se faz necessária a escravidão da lei. Desconhecem o amor incondicional de Deus, por isso tentam comprá-lo. Desconfiam daquele que começou a boa obra em nós, julgando que ele não é fiel para completá-la. Aí o irmão colocou Filemão, mas é Filipenses, viu, amados? E que aqueles que foram alvos da graça a usarão para pecar. Irmão, isso é a coisa mais absurda. Aqueles que foram regenerados em Cristo Jesus, que tiveram uma experiência de novo nascimento, usar a graça de Deus como um expediente legal para manter-se no pecado, isto é um absurdo. É o que Paulo começa falando lá em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Como permaneceremos no pecado nós o que para ele morremos? Morremos ou não morremos? Então, amados, vivemos para o Senhor, para a liberdade dos filhos de Deus. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Cristo não nos libertou para nos colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Mas isso é absurdo, isso é loucura, isso é demais para nós. Mas amados, a palavra da cruz é loucura mesmo. O evangelho, as pessoas não conseguem entender. Isso é um mistério de Deus. Cristo. E que aqueles que foram alvos da graça usarão para pecar. Os que assim fazem, desconhecem a graça. Os que assim fazem, desconhecem a graça. Aqueles que usam a graça para viver uma vida de pecado, desconhecem a graça. E já não resta mais sacrifício pelo pecado, como está lá em Hebreus 10, 26.
Mas para aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitaram em Cristo para uma nova vida, que libertos do pecado e da lei foram feitos escravos da justiça, como está em Romanos, as Escrituras nos ensinam. Vamos ler junto isso, amados. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Que evangelho você tem aprendido? Que evangelho você tem vivido? Você tem vivido como um liberto? Ou você tem vivido como um escravo? Você tem alimentado alguma esperança acerca de você mesmo? Você tem procurado justificar uma expectativa, uma pseudo-expectativa que Deus tem acerca de você, que a religião lhe impôs? Ou você chegou ao fim de si mesmo? Você sabe que você é um falido, um doente, alguém que carece desesperadamente da graça de Deus e só encontra guarida e refúgio e descanso para a sua alma na graça de Deus. Meu amado, se você rejeita a graça, se você não quer a graça, siga a sua vida subindo essa escada que nunca tem fim. Mas se você um dia, amado, enjoar, pula dela. Pula dela. Pula dela e clama a Deus misericórdia. Fala: Senhor, eu não aguento. Eu não posso. Eu não tenho condições em mim mesmo. A única maneira, Senhor, de eu ser santo é o Senhor me santificando. É Cristo sendo a minha santidade. A única maneira de eu... Senhor, a única maneira que tem para mim, a única solução para mim é que eu morri e que Cristo é a minha vida. Fora disso. E agora, amados, eu peço, por favor, em nome do Senhor Jesus, avisem isso às pessoas. Porque tem um bando de gente vivendo aí um sistema da religião mundana, carregando peso sobre suas costas, e não sabe que Cristo as libertou para que elas sejam de fato livres. Anunciem isso às pessoas, anunciem o Evangelho, porque isso é uma boa nova, é uma notícia nova. Anunciem em Cristo a redenção, anunciem na graça de Cristo a solução para a vida de todos. No Evangelho de Jesus Cristo, na pregação da palavra da cruz. Anuncie isso, não enfia a religião no povo, não. Ame. Está também aqui, no mesmo livro de Gálatas: quem ama cumpre a lei. É amar, é a misericórdia. É isso que o Senhor veio nos ensinar. E se você tem a vida de Cristo, isso está em você, amado. Se você não tem, clame a Deus misericórdia. Ele ama pecadores. Como é que você fala isso, Alexandre? É porque a palavra de Deus diz isso. Diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja Deus por este Evangelho. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa igreja. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.